Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, a partir do verso 14, diz assim a palavra do Todo-Poderoso: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Amém? A igreja pode sentar-se. Igreja do Senhor, estabelecida por Jesus, que é a pedra. Em dado momento, Jesus está com Pedro e os demais apóstolos, discípulos, eles indagando Jesus os indagando. Ele fala, Pedro declara, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai. E sobre esta pedra, essa pedra não é Pedro, essa pedra é a revelação que Pedro teve. O fundamento da igreja não pode ser um homem, tem que ser a revelação. E a revelação é, tu és o Cristo. Pastor, por que isso é uma revelação? Até aquele momento, é porque a gente já lê a Bíblia com spoiler, né? A gente já lê a Bíblia sabendo o que vai acontecer lá na frente. Mas tenta ler a Bíblia sem saber o que está no próximo capítulo. Você vai perceber que conforme Jesus ia pregando e ensinando, eles não tinham a clareza de quem aquele ser era. Eles sabiam da identidade dele, Jesus, de onde ele vinha, Nazaré. Sabia da sua paternidade, José e Maria. Acabou. Eles não sabiam da origem divina de Jesus. Ele começa a ensinar, é um mestre. Ele começa a declarar coisas ousadas, ele é um profeta. Ele começa a fazer milagres, ele começa a fazer maravilhas. Aí eles passam a entender, é o Messias. Esse não é um homem comum. Como o Messias, ele tem o poder de legislar sobre o seu povo e definir como o seu povo tem que ser. Eu nasci homem, por quê? Minha mãe quis que eu nascesse homem? Não. Meu pai quis? Também não. Quem quis que eu nascesse homem? Deus. Eu nasci assim, porque Deus me fez assim. A mulher nasceu mulher, porque Deus a fez mulher. O Senhor dá uma identidade para o seu povo, e o seu povo precisa entender essa identidade e caminhar conforme esta identidade. Identidade esta que está nos versículos de 1 a 12, que nós já recapitulamos na semana passada, que são as bem-aventuranças, que é como os discípulos, eles se identificam como eles têm que ser. Eles têm que ser pobres de espírito, eles choram, eles são mansos, têm fome e sede de justiça, são misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, sofrem por causa do nome de Jesus. Sendo essa a identidade deles, os discípulos de Jesus, o povo de Deus que ele definiu como deve ser, precisa agir como sal na terra. O sal, ele atua de uma forma mais invisível, ele combate a corrupção. Eu não estou falando da corrupção política, amém? Porque corrupção praticamente é sinônimo de político, né? Eu estou falando da corrupção do homem, do pecado que corrompeu o homem. O sal, ele combate isso e o sal preserva, amém? O sal, ele é um pouquinho mais discreto, diferente da luz.
a luz, ela atua de forma visível. Quando eu venho aqui de madrugada para ligar a igreja no domingo, bem cedinho, está tudo escuro, eu ligo, dá aquela diferença. Porque a luz, ela é visível, ela torna o que está ao redor visível. Ela combate as trevas, a luz, ela revela. O mundo sem Jesus é uma verdadeira treva espiritual. A gente vai ver diversos textos no Novo Testamento mostrando isso. Por isso, quando Jesus ele chega no cenário, no capítulo 8 de João, ele está ensinando e pregando, e ele fala, eu sou a luz do mundo. Ele traz essa prerrogativa para si, e João, no capítulo 1, começa trazendo esse ensinamento também. O apóstolo, ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo, ele estava com Deus, e o verbo também era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Houve um homem chamado João, ele não era a luz, mas ele dava testemunho da luz. O que o apóstolo João está falando? Jesus é o verbo é Deus, e esse Deus é vida. E como essa vida se manifesta, iluminando um mundo cheio de trevas. Por isso Jesus, no capítulo 8 de João, fala, eu sou a luz do mundo. O mundo está perdido. O mundo está caótico. O mundo está em frangalhos. É pecado em cima de pecado. É desordem em cima de desordem. É massacre em cima de massacre, profetizado por Jesus em Mateus 24. Que nos últimos dias ouviria-se, ou se falaria, não sei, mas se falaria muito sobre guerras e rumores de guerras. Filho estaria contra o pai. E os inimigos do homem seriam da sua própria casa. Ele começa a elencar um monte de problema que quando você lê, você fala, que absurdo. Isso não pode acontecer. Isso não vai acontecer. A humanidade, ela não é tão ruim. Amados e queridos irmãos, você não tem noção do que o pecado ele faz com uma pessoa, do que o pecado ele faz com um indivíduo. Você não tem noção o nível mais vil que o homem pode chegar. Isso não é culpa do sistema, isso não é culpa da sociedade, isso não é culpa do político, isso é culpa do indivíduo que está mergulhado em pecado. A gente bate muito nessa tecla, não é só para ser repetitivo, irmãos. A Bíblia de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, até o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, até Apocalipse, trata sobre o grande problema da humanidade. Qual é o problema? Pecado. Pecado é o problema central, é a fonte de toda a malignidade do ser humano, representado pelas trevas. As trevas encobrem a sociedade. Se Deus quisesse nos abrir os olhos espirituais e nos trazer representatividades, igual ele trouxe para o profeta Daniel, que viu a besta, que viu o leão, igual trouxe para o apóstolo João, que viu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, nós veríamos esse mundo em uma escuridão total. É o que o pecado faz. O pecado, ele mancha. Você quer ver um exemplo de pecado? Um exemplo de corrupção, o nível mais vil que o homem pode chegar? A menina que anos atrás matou os pais, Suzane von Richthofen, né? Ela matou os pais. Qual foi a motivação, irmãos? Vocês conhecem essa história, não conhecem? Dinheiro. Ora, que loucura. Isso é o que o pecado faz.
Esse é um caso extremo. Mas olha como é vil. Olha como é perigoso. Olha como ele mata. Olha como ele corrompe a vida do ser humano. É por isso que nós temos que levar esse evangelho a sério. Precisamos levar a nossa vida diante de Deus a sério. É por isso que nesse púlpito nós não temos meia palavra, pecado é pecado, Deus é único, o resto é demônio e ponto final. O único e verdadeiro é o Deus da Bíblia. O único e verdadeiro é Jesus Cristo. Tudo que ele disse que é pecado, isso destrói o homem por dentro. Isso mata. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. O pecado é terrível. A solução, o escape, a redenção, a graça só está em Jesus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Houve um homem chamado João. Ele não era a luz, mas ele dava testemunho da luz. Eu e você não temos luz própria. A gente não é o sol da justiça é Jesus, profetizado em Malaquias. Nós refletimos a luz dele. Nós refletimos a glória dele. Nós somos a lua, que não tem a luz própria, mas reflete a luz do sol, somos nós. Refletimos a luz de Cristo. Por isso, ele começa falando, eu sou a luz do mundo, João 8. João 1, o apóstolo testemunha, ele é a luz, mas João Batista não é a luz, ele dá testemunho da luz. Isso é o que quer dizer, vós sois a luz do mundo. Entendendo isso, nós vamos para o primeiro ponto. Jesus, ele, da mesma forma que ele fala do sal, ele não deixa opcional. Se você quiser, tiver afim, tiver um tempinho na tua agenda, você é sal. Você é a luz. Não. Ele parte de um pressuposto. Qual é o pressuposto? Você é a luz desse mundo. É um indicativo, é uma testificação. Ele está analisando e chegando a uma conclusão. Esses bem-aventurados, esses que nasceram de novo, esses que são sal, eles também são luz. É uma prerrogativa. Não dá para ser um sem o outro. Se nós somos bem-aventurados, é porque nascemos de novo, tivemos fé e nos arrependemos. E se isso aconteceu, nós somos luz. Eu não vim aqui nessa manhã dizer, seja luz. Eu vim testificar que você é luz. E através dessa mensagem, vamos entender se estamos nos portando ou não como luz nesse mundo perverso e caído. Luz é a metáfora de revelação, a metáfora da verdade, da santidade e do conhecimento de Deus. É um contraste que tem com as trevas, contra o pecado. O mundo que está falando aqui, vós sois luz do mundo, não é o planeta Terra, mas é a ordem humana, o sistema maligno caído. 1 João 5,19 diz assim, o mundo jaz no maligno. Então, quando Jesus fala que você é luz, ele está testificando uma realidade. Ele está olhando e falando, a Ana, ela é morena, ela usa óculos, que tem um grau consideravelmente alto. Ele está olhando para o Pedro, ele também usa óculos, não é tão cego quanto a irmã, mas é meio cegueta, e ele toca teclado. Ele está testificando como ele é. Ele não está falando, olha só, você sabe teclado se você quiser. É um fato, ele sabe tocar teclado. Não tão bem, mas ele sabe, né? Ele toca teclado, brincadeira, irmãos. Ele toca teclado, é um fato. Ele usa óculos, ele precisa usar óculos. É um fato. Vocês são
luz, é um fato. Jesus está testificando isso. E aonde somos luz? Nesse mundo caído em trevas. Efésios 5:8, Paulo ele vai mostrar que nós temos que andar conforme nós falamos, pregamos e fomos resgatados. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós temos que viver conforme o discurso que nos libertou. Estávamos em trevas, inclusive Pedro fala sobre isso. 1 Pedro 2:9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido das trevas para a sua maravilhosa luz. O que isso quer dizer? Vós que em outro tempo não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Estávamos em trevas, agora somos e andamos como filhos da luz. A religião, a religiosidade vai falar assim, faça boas obras para você se tornar luz. O evangelho não, o evangelho fala, você é a luz, portanto, ande como o filho da luz. A luz já está em você. Entenda, irmão, um cristão ele não foi chamado só para frequentar a igreja, só para conhecer doutrina, só para manter a aparência religiosa. O cristão ele foi chamado para ser luz que ilumina o mundo. Isso afeta o quê? Qual a implicação que isso tem na nossa vida? Isso vai afetar como a gente trabalha, como a gente fala, como a gente trata as pessoas, como a gente reage às dificuldades, como a gente usa o dinheiro e como a gente vive em família. Vai abranger toda a nossa vida. Não é só, eu sou luz, então eu sou luz indo para a igreja. Eu sou luz conhecendo doutrina. Eu sou luz vestindo uma roupa de crente. Porque crente tem que estar na moda, né? Tem todo lá o style de crente. Não é isso que vai fazer da gente luz. A luz de Cristo, ela tem que permear toda a nossa vida. Ela domina todo o nosso ser. Não é só a parte religiosa, a parte que adora, a parte que canta. Não é só a parte que pensa, é toda a nossa vida. A luz que está em nós, ela precisa irradiar, ela precisa explodir para quem está ao redor. Eu vou para a igreja hoje. Para que você vai para a igreja? Eu vou para me recarregar. A minha bateria da luz está fraca. Que loucura. Você é a luz, irmão. Sabe por que você é a luz? Porque Cristo habita em você. Você vem aqui para juntar com outros focos de luz, irmão. A luz está aí. A luz ela não pode ser escondida. Olha o que ele fala. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Não dá. Nas noites escuras lá daquela região, na época, né, Palestina, uma cidade construída no alto de uma montanha podia ser vista de longe. Então, só está perto ali, é Urca, né, que tem um Cristo. É lá que tem um Cristo, o Redentor? Não, né? Onde é que é? Esse lugar aí, Corcovado. Quando tu está chegando ali perto, nas praias, está chegando por ali, tu já começa a ver, porque chama a atenção, está lá no alto. Só dá para esconder se Deus botar umas nuvens, umas névoa. Inclusive, eu, na sorte que tenho, quando fui lá com minha mãe e com minha tia, que veio visitar o Rio de Janeiro, estava nublado, estava cheio de nuvem. Carioca nunca vai, né? Aí quando vai quando está tudo escondido. Mas não dá para você escolher esconder, não. Eu vou tampar aqui porque eu não quero que veja. Eu briguei com a galera lá da Zona Norte, eu não quero que eles vejam. Eu vou esconder aqui, não dá. A cidade está lá. Está no alto monte, não dá para esconder. Ela vai aparecer. O que isso quer dizer? A tua fé, quando tu tem fé de verdade, sem forçar, a tua fé é notada. A tua fé é percebida. A tua fé é respeitada. A tua fé, ela aparece. Não dá para esconder. Dá para esconder a cidade no alto do monte? Não dá. Quando os inimigos estavam chegando em Sião, a Sião era o monte onde ficava a cidade de Jerusalém. Eles já viam a cidade lá. Não dá para esconder. Não dá.
A tua fé, quando ela está perto de outras pessoas, quando você está perto de outras, elas vão perceber a tua fé. Vão perceber pela tua fala, pela tua postura. Quantas pessoas, quando nós estamos trabalhando, elas, sem querer, porque o vocabulário do carioca é... A cada 10 palavras, 9 é palavrão, né? Aí elas, sem querer, soltam palavrão. Oh, desculpa. Isso antes de ser pastor, irmão. Porque a fé é percebida. A fé, ela é respeitada. As pessoas veem. Já contei aos irmãos. Na época da escola, época maravilhosa, chegava na escola, primeiras semanas, como sempre, não tinha professor. Chegava, ia ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia. Passavam-se alguns minutos. Estava jovens e mais jovens ali. Mas isso aqui quer dizer o quê? E essa parte da Bíblia? E aquilo? É notável. Não é notável porque é bonito. É notável no sentido de é percebido. Quem tem fé em Jesus tem luz, e a luz é perceptível tal qual uma cidade edificada sobre um monte. Estamos sempre sendo observados. Sempre. Sempre. O teu caráter, a tua conduta. Você é mais definido pela tua reação do que pela tua ação, certo? É assim que as pessoas ao redor vão avaliar. Agora, quer ver? Pega um ateu. Se ele fizer alguma coisa errada, caramba, deu mole. Pega um espírita, pô, vacilou. Pega um católico, pô, errou ali, acontece. Agora pega o crente, o que é que tu vai ouvir? Lá vai o crente. Porque estamos em evidência. É a luz que está sobre nós. Por isso que temos que ter responsabilidade. Nos 10 mandamentos, quando o Senhor dá uma ordem, a gente tem uma série de mensagens só em mandamento por mandamento. Talvez esse ano a gente ainda traga essa série. Mas no mandamento que fala, não tomarás o nome do Senhor em vão, o termo tomar não está falando de apenas falar o nome do Senhor em vão. Existem outras passagens que recomendam e proíbem que se fale o nome do Senhor em vão. Mas o termo, no mandamento, não tomarás o nome do Senhor em vão, seria melhor traduzido para não carregue o nome do Senhor em vão. Ou seja, se Jesus te resgatou, se Jesus te salvou, o nome dele você carrega. Você carrega a identidade dele em você. Lembra da aula do batismo? Nós nos batizamos porque estamos em união com Cristo, em união com o nome do Senhor. Então, não carregue o nome do Senhor em vão. É por isso que tudo o que fazemos, olha lá o crente, tinha que ser o crente falando, tinha que ser o crente fazendo. Estamos em evidência. Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós precisamos andar, caminhar como luz que nós, de fato, somos nessa geração perversa. A luz, ela existe para iluminar. Jesus continua falando, dá uma olhada no texto. Nem se pode acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. O alqueire, ele era um recipiente que se colocava algumas medidas de grão. Jesus está falando, não dá para você pegar uma lâmpada e colocar no alqueire para esconder. Isso seria um absurdo, porque causaria um incêndio. Quando você tenta reter a luz que está em você, ela traz prejuízo. É isso que Jesus está falando. A luz que está em você, se você não caminha
e não a faz iluminar todos que estão ao redor, você está escondendo a sua fé, e isso é covardia, isso é prejudicial. Jesus se expôs por amor à sua vida. Jesus se expôs por você. Você tem noção disso? Jesus estava tranquilão lá no céu. Se tinha alguém que estava de boa, era Jesus. Estava lá no céu. O que é que ele fez? Eu vou me expor para ele. Eu vou lá me expor para eles. Eu vou lá morrer por eles. Eu vou lá entregar minha vida por eles. Por quê? Porque Deus é justo. Alguém tem que morrer pelos pecados. O salário do pecado é a morte. Jesus pagou todo o salário que estava em débito com o Pai. Ele foi lá, se entregou tanto, Isaías fala, agradou a Deus moê-lo. Deus se agradou de matar Jesus, porque saciou a justiça de Deus, é um fato. Não dá para brigar contra isso, está no texto bíblico. Ele se expôs para salvar a minha e a tua vida. Ele precisava? Mudou alguma coisa para ele? Ele ficou mais poderoso por causa disso? Ele ficou mais bonito por causa disso? Nada. Nada acrescentou a ele. Ele fez porque nos ama. Nós, como luz, precisamos caminhar refletindo a luz dele em nós. Provérbios 29 e 25 fala, o temor do homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Por que escondem a luz? Por que não querem que ilumine? Esse é o motivo. É o medo. É o medo dos homens. O temor do homem arma cilada. Os homens podem tentar vir contra nós. Eles não só podem, como eles virão contra nós. Na quarta-feira nós falamos sobre o site, né? Portas Abertas, com toda a confusão que aconteceu essa semana. Não conseguimos botar lá no grupo, né? Acabamos priorizando outras questões, mas depois coloca, tá? Ali naquele site mostra bastante a perseguição que acontece no mundo. É perseguição assim, irmãos, às vezes. Os perseguidores estão em cima de uma criança e a mãe está aqui. Falando para a mãe, nega Jesus, senão vamos acabar com o teu filho. E ela tem que permanecer firme. Há quem diga que não há amor maior do que o amor de mãe, tirando o amor de Deus. E ela tem que permanecer firme, vendo o filho dela injustiçado, ser injustiçado covardemente, e ela permanece. A luz que há em nós, ela tem que iluminar a tão ponto de vencer o nosso medo de perseguição e retaliação. Nós podemos esconder a luz por vergonha do Evangelho, Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Marcos 8,38, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus e Paulo estão sendo bem claros, não dá para se envergonhar do Evangelho. Você vai ter vergonha daquilo que você não tem orgulho. Não tem aquelas histórias do adolescente ou do jovem que a mãe está pagando a faculdade. Só que aí a mãe tem um trabalho humilde. A mãe, ela cuida de casas, limpa a casa de outras pessoas. Aí o jovem não tem orgulho. Aí tem vergonha. Quando vê a mãe, trata como uma desconhecida. Porque não reconhece o valor que a mãe tem. Não tem isso? Já viu isso? Isso existe. Quando a gente se envergonha do Evangelho, isso daqui é terrível. Quando a gente se envergonha do Evangelho, não confessa, não diz que crê. Mas, pastor, vão me prejudicar no meu trabalho. Mas vão me prejudicar na faculdade, na escola, na família. Vão tirar ali o pouquinho que eu ganho. Eu tenho certeza que Deus vai suprir tudo. Que Deus vai guardar, que Deus vai prover.
Ter vergonha do evangelho é não ter orgulho daquilo que Jesus fez por nós. Sabe por que a gente, às vezes, ofusca a luz que está em nós de brilhar? Gálatas 1:10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Jesus. Você não chegaria aqui, depois de anos de evangelho, se fosse pela aprovação de homens. Eu não chegaria aqui. Já teria parado lá atrás. Se fosse por conta de aprovação, porque os homens, os líderes, o que é que eles fazem? Eles colocam uma carga 2 vezes maior para nos fazer 2 vezes mais filhos do inferno. E a gente nunca vai agradá-los, porque eles são servos, eles querem servos dele. E a Bíblia nos manda servir a Cristo e apenas a Cristo. Está preocupado em agradar homem? Vou além. Está preocupado em me agradar? Esquece. Agrade a Jesus. João 12, 42 a 43 e 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Sabe o que Jesus está falando? Tinha gente lá na sinagoga, os camaradas liam o pergaminho, liam os profetas. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Muitos deles criam, mas ficavam, boquinha miúda. Por quê? Tinham medo de perder status e posição. Nenhum status ou posição se compara ao meu status. Filho de Deus. Nada compra isso. Nenhuma posição aqui nessa terra se compara ao teu status, filho de Deus. Luz nesse mundo. Você tem ideia do que é isso? Isso é único. O pastor está ficando maluco, o maior dos loucos. A mim não importa. Não importa. O que importa é reconhecer aquilo que Deus fez na minha vida. Amém? Pecado não confessado é uma forma de ofuscar a luz. Salmo 66, 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 32, 3 a 5. Então calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O que o salmista está dizendo aqui? Olha só, quando eu contemplo a vaidade do meu coração, qual que é a vaidade no coração nesse contexto? Quando eu não quero me expor, quando eu acho que eu tenho que manter a minha aparência, a minha religiosidade, a minha santidade. Eu sou o santão, eu não peco. Quando eu tento manter uma coisa que eu não sou, o Senhor não me escuta. E quando eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, eu não tive ânimo, eu não tive força para continuar, eu só tive dor. Mas quando eu confessei os meus pecados, quando eu reconheci os meus erros, quando eu reconheci o que eu fiz, o Senhor perdoou as iniquidades do meu pecado. Confessa o teu pecado. Está difícil, o pastor vem, vamos sentar, vamos conversar. O que importa é que no céu não entra gente perfeita. Entra um monte de pecador, só que arrependido. Amém? É dessa forma. O mundanismo não é mesmo o mundo, 1 João 2,15, nem as coisas que há no mundo. Está falando do sistema, não imite o mundo, não imite a filosofia do mundo, não imite a ideologia do mundo. Qual é a ideologia do mundo? Você pode, você consegue, você não precisa de ninguém. Você é autossuficiente. Qual a filosofia do Evangelho? Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Por isso que a luz alcança todos que estão ao redor. Todos. Aconteceu com José no Egito, sua luz alcançou. Com Daniel na Babilônia, com Esther na Pérsia e com Paulo em Roma. A luz desses homens e dessa mulher alcançou todos ao redor.
Aonde você está, alcance. É por isso, irmãos, que nós não temos nós, enquanto Igreja Aliança Cristã, não temos tantos movimentos de evangelismo. Você depende do pastor marcar uma data de evangelismo para evangelizar? Questione a sua fé. Se você não consegue evangelizar o seu cliente, o seu patrão, o seu amigo, a sua família, as pessoas com quem você convive, não vai adiantar marcarmos um evangelismo para toda a igreja ir. A tua luz tem que brilhar e iluminar quem está ao redor de você. Amém? Propósito da luz, qual é? Glorificar a Deus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Tudo que fazemos, irmãos, tudo que somos é para glorificar única e exclusivamente a Deus, o nosso Senhor e Salvador. Jesus está dizendo à sua igreja: vocês são a luz do mundo. Essa é a nossa identidade. Não escondam a luz, removam todo obstáculo que impede o brilho da luz. Iluminem onde estão, não esperem condições ideais para brilhar. E vivam de modo que Deus seja glorificado. O propósito final de toda boa obra é glorificar a Deus.